Olá, pessoas! Nosso grupo ficou responsável por falar sobre o volvismo e os componentes dele são a Ana Carolina, o Diogo Martins, Laila Costa e o Aslânio. No sumário, nós temos os 4 principais pontos que serão abordados durante toda essa apresentação. O primeiro é o que é o volvismo. O segundo tópico é as principais características do volvismo. O terceiro tópico são as vantagens e desvantagens do volvismo. E o quarto e último tópico é o volvismo na atualidade. O que é volvismo? Esse sistema surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, quando já estavam em voga no mundo os modos de produção fordista, taylorista e toyotista. Ele é resultado de várias inovações conjuntamente postas em prática, com a particularidade da participação constante dos trabalhadores. Deve-se ressaltar que o volvismo surgiu dentro do contexto da realidade da sociedade sueca. Os jovens daquele tempo se insurgiram contra a imagem de serem simples peças da máquina de produção, como ocorreria no taylorismo. Então era preciso fazer profundas mudanças estruturais. O volvismo é um modelo de organização do trabalho alternativo ao fordismo na indústria automobilística. O operário tem um papel diferente daquele que tem no fordismo. Não está sujeito ao ritmo de trabalho das máquinas, mas sim o contrário. O indivíduo ou grupo de trabalho é quem determina de que se forma dará a sua realização. O modelo da Volvo foi aplicado em caráter experimental em ao menos 3 unidades da montadora e trouxe frutos positivos durante um determinado período de tempo, aliando o trabalho dentro da fábrica com a organização dos trabalhadores fora dela. Ressalta-se, entretanto, que a sua implantação foi possível graças ao contexto socioeconômico e político do país de origem. A produção é baseada no trabalho coletivo, os trabalhadores dispõem de elevado grau de autonomia, combina a automação com o processo produtivo, não há linhas de montagem e o operário passou a ditar o ritmo das máquinas por ser o portador do conhecimento técnico para coordenar as etapas da produção. Apesar de comandar, esse trabalhador precisava constantemente ser reciclado para se tornar participativo nas decisões da empresa, seja por influência dos próprios administradores ou por meio de sindicatos. Ele precisava se tornar um grande conhecedor do ambiente de trabalho, o que, segundo os tayloristas e fordistas, poderia vir a comprometer o sucesso de novos projetos. Principais características do volvismo. Algumas curiosidades sobre o volvismo eles possuíam 3 plantas, a de Kalmar, Torslanda e o Devala, que elas representam um valioso campo empírico para análise organizacional. O Devala, a mais nova planta, combina flexibilidade funcional na organização do trabalho com alto grau de automação e informatização. É também um excelente exemplo do conceito de produção diversificada de qualidade. Operando num mercado de trabalho complexo, a Volvo adequou sua estratégia a 2 fatores fundamentais: a internacionalização da produção e a democratização da vida do trabalho. O Devala foi concebida e construída levando em consideração a presença humana. O nível de ruído é baixo, a ergonomia está presente em todos os detalhes e o ar é respirável. A planta combina centralização e automação do sistema de manuseio de materiais, com a utilização de mão de obra altamente especializada num sistema totalmente informatizado e de tecnologia flexível. A organização do trabalho é baseada em grupos. Os operários foram transformados de montadores de partes em construtores de veículos. Assim, cada grupo consegue montar um carro completo num ciclo de 2 horas. Nos anos 70, o aumento da competitividade dos produtores a nível mundial, a necessidade de maior variedade de modelos para atender o mercado e a crescente pressão da mão de obra potencializaram a racionalização da produção de veículos, baseada em automação e flexibilidade. O Devala situa-se numa região em processo de declínio econômico. O governo sueco ofereceu ajuda para financiar a Volvo para que sua nova planta fosse ali localizada. O projeto atendeu todos os pedidos do sindicato. Uma observação importante é que o gerenciamento da Volvo se divide em relação ao projeto de Uddevalla, entre inovadores e tradicionalistas. A planta iniciou suas operações na primavera de 88 e ficou totalmente operacional. Está dividida em 3 áreas: oficinas de materiais, oficinas de montagem e o prédio administrativo. Todo o transporte de materiais na planta é automatizado. O objetivo da Volvo é projetar um trabalho tão ergonomicamente perfeito que torne os operários mais saudáveis. Além desses aspectos, existe toda uma infraestrutura de apoio. Cada grupo de trabalho possui salas espaçosas, equipadas com cozinha, banheiro, chuveiros e até um computador. A planta é iluminada com a luz natural e os ambientes são extremamente limpos. O objetivo de tudo isto é, obviamente, aumentar a produtividade, reduzir custos e produzir com a mais alta qualidade. Vantagens e desvantagens do volvismo. Desvantagens. O volvismo ele foi pensado para um contexto socioeconômico
específico, que foi o da Suécia lá da época de 1970. Além disso, a elevada qualificação dos trabalhadores já era uma realidade a qual ele se adaptou e incorporou, o que facilitou muito a implantação em caráter experimental no país. Pensando em outro contexto, o Volvismo ele pode se tornar um modelo de alto custo, tanto de implementação quanto se leva em consideração tanto a qualificação da mão de obra exigida, quanto a adaptação do ambiente fabril, tipo em locais onde outros sistemas de organização já estão. Por se tratar de uma transformação estrutural de ampla escala, exigiria muito tempo para a efetivação do processo e para a adequação de todas as normas. Além disso, em locais onde há pouca oferta de mão de obra de qualidade, a automatização de etapas do processo produtivo poderia levar ao desemprego. Por outro lado, a baixa oferta de mão de obra no geral pode dificultar a manutenção desse modelo, como ocorreu na Suécia. Vantagens. O volvismo ele proporcionava autonomia ao trabalhador individualmente e também aos grupos de trabalho, garantindo uma produção muito mais criativa e flexível. Tratava-se de um ambiente de trabalho voltado ao bem-estar do colaborador. Esse ambiente ele era bem equipado para atender às necessidades de um funcionário e com automatização do fornecimento de peças e também de materiais. A valorização do trabalhador seguia ainda por ciclos de trabalhos bem curtos e pelo alto grau de dinamismo que o sistema grupal concedia, além da sua qualificação incentivada pelo próprio sistema organizacional. O controle de qualidade do produto era realizado enquanto a produção acontecia, durante as suas diversas etapas, otimizando assim o tempo e o próprio processo de montagem. Além disso, esse modelo ele foi desenvolvido para ser menos desagradável e também menos intenso em capital. O volvismo na atualidade. Nos dias atuais, com a crise econômica que atinge vários países, o volvismo se tornou inaplicável. Isso se dá pela exigência de trabalhadores com qualificação alta, que encarece a produção. Isso também reflete no preço final do automóvel, juntamente com os investimentos em infraestrutura dos ambientes. O volvismo ele se tornou inaplicável, mas acreditamos que ele possui uma alta contribuição nos modelos de produção que são realizados hoje.